Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bem-vindos a esse momento de meditação da Palavra de Deus no nosso canal católico. Primeiro, antes de tudo, deixe o seu gostei, deixe um oi, enfim, para fazer com que o nosso vídeo possa alcançar mais pessoas. Compartilhe também. Hoje é dia 3 de novembro. Nessa segunda, então, nós vamos fazer a meditação desse Evangelho, que é Lucas 14, 12 ao 14. Vamos agora, então, iniciar. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, enfim. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje nós temos uma passagem muito breve, muito curta, mas que nos apresenta alguns ensinamentos interessantes de Jesus. Bem, nos apresenta Jesus em contexto de refeição aqui. E nesse momento em que Jesus estava nas refeições, na casa desses mestres, enfim, dessas famílias, sempre era uma ocasião de ensino profundo. Em Lucas 14, então, ele é convidado de um fariseu importante e observa como os convidados escolhem os primeiros lugares. A passagem que lemos, portanto, nesses versículos curtos é a sequência direta dessa observação. Jesus, com sua cortesia, que não perde a oportunidade de evangelizar, dirige-se ao anfitrião e oferece um conselho que subverte completamente a lógica social e religiosa da época e também da nossa época. Jesus ele não está aqui dando uma simples lição de etiqueta social, de filantropia. Ele está revelando o coração do próprio Deus, que era sempre o objetivo dele, estabelecendo os fundamentos da economia do reino de Deus, que também era o seu objetivo, que opera como uma moeda diferente, que é a moeda da graça gratuita. Essa é a moeda do reino de Deus. Bem, na época de Jesus, e talvez ainda hoje, os banquetes eram uma poderosa ferramenta social. E convidar amigos, irmãos, parentes, vizinhos ricos, entre aspas, como ocorre na cena de Jesus e ocorre até hoje, era de fato até um investimento, porque a pessoa convida essas pessoas, claro, no intuito de um dia elas ser convidadas também para as suas festas. Então era uma forma de consolidar alianças também, de fortalecer negócios, porque nessas festas se davam muitas conversas. Era uma forma de pagar favores devidos, enfim, garantir convites futuros, etc. Era um sistema fechado de troca, então essas festas aconteciam com frequência, onde a recompensa era a reciprocidade e o retorno era garantido. Jesus, então, identifica isso e aponta, entre aspas, isso já seria a tua recompensa, fecha aspas. É como se o Senhor dissesse, você já recebeu o que queria, o benefício social que você queria, o negócio para fechar, a transação que gostaria de encerrar, pronto. Então Jesus diz, a sua recompensa já foi garantida aí. É uma felicidade limitada, claro, porque limitada ao círculo do mérito e da retribuição. Mas aí Jesus ele faz um convite que aponta muito além, para muito além, que é um convite revolucionário. Ou seja, para aqueles que não podem retribuir. A proposta de Cristo é radical, evidentemente. Entre aspas, convida os pobres, aleijados, coxos e cegos, fecha aspas. Estes são, na linguagem bíblica e cultural da época, os excluídos, entre aspas. Eles não só carecem de bens materiais, mas são frequentemente vistos como afastados da bênção de Deus, daí a exclusão das partes do culto no templo e todo aquele preconceito. Então, eles estão fora do círculo da reciprocidade, não tem como retribuir um convite, enfim, não tem influência social para oferecer, não tem nada. Então, ao mandar convidá-los, Jesus está fazendo duas coisas. Primeiro, revelando o rosto de Deus, porque Deus é o anfitrião que convida para o seu banquete precisamente aqueles que nada podem oferecer em troca. E o reino de Deus não é um clube de benefícios mútuos, mas um dom gratuito para os que reconhecem a sua própria pobreza. E segundo, que Jesus está desafiando sim a nossa motivação. Por que nós fazemos o bem? Podemos nos perguntar. Por que fazemos o bem? Bem, para receber gratidão, talvez reconhecimento, talvez um like na nossa rede social. Por que fazemos o bem? Ou o fazemos por puro amor, imitando aquele que faz nascer o sol sobre bons e maus, a chuva cair sobre justos e injustos? É uma pergunta que a gente precisa fazer aqui no meio da reflexão. Bem, então Jesus ele aponta para a verdadeira felicidade no versículo 14. E tu serás feliz, entre aspas. A felicidade aqui não é a alegria passageira de um elogiozinho que se faz para a gente, não. É a bem-aventurança profunda
que brota do ato de amar como Deus ama. É a alegria de participar da própria gratuidade divina. É a felicidade de quem, libertado da necessidade de ser recompensado pelos homens, experimenta a liberdade dos filhos de Deus. Dar sem esperar nada em troca não é um esforço triste. É a porta de entrada para uma alegria mais pura e duradoura. E, entre aspas, tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Fecha aspas. Essa é a chave de tudo, porque Jesus ele não é contra as recompensas. Ele simplesmente as desloca do cenário temporal desse mundo ilimitado para o cenário eterno, o cenário infinito. Então, a recompensa que ele promete não é um pagamento, entre aspas, por uma boa ação, mas a plenitude da comunhão com Deus, que é o bem de todos os bens, é o suprassumo. É a participação definitiva no banquete do Cordeiro, da qual os banquetes terrestres são apenas um sinal, uma pálida imagem e sombra. Quando damos sem esperar retorno, nosso coração se assemelha mais ao dele e nos preparamos para desfrutar de sua companhia para sempre. Bem, irmãos, como conclusão, a gente pode se perguntar onde realizamos nossa festa hoje. Bem, esse ensinamento de Jesus vai muito além de um convite literal para o jantar. É o princípio para toda a nossa vida cristã. No aspecto primeiro da caridade, porque nossas obras de misericórdia são feitas para ser vistas por Deus ou para obter reconhecimento? Pergunta. Bom, depois, no aspecto da vida eclesial, nossas comunidades são clubes fechados de amiguinhos e parentes na fé ou são espaços abertos e acolhedores para os excluídos, enfim, para os frágeis, os socialmente deslocados, enfim, os que pensam diferente? E também em outro aspecto, no aspecto do relacionamento com Deus. Aproximamos de Deus numa lógica de troca, quer dizer, eu te sirvo para que me des algo depois, ou na lógica do amor gratuito, sabendo que tudo é graça e que nossa única recompensa é o próprio Deus? Pergunta. Enfim, 3 perguntas para a gente pensar sobre a estrutura desse texto. Então, Jesus ele nos convida a sair da mesquinhez e das transações humanas para entrar na vastidão alegre do amor divino. A verdadeira festa, a festa que nos torna verdadeiramente felizes, começa quando, com o coração aberto e livre, nos tornamos como Ele, ou seja, anfitriões da graça gratuita. Então, irmãos, possamos hoje encontrar talvez o pobre, talvez o coxo, talvez o cego, o aleijado em nossa vida, enfim. Podemos pedir a Deus essa graça, né, de encontrar essas pessoas espiritual, emocionalmente, enfim, e oferecer-lhes sem esperar nada em troca. O banquete do nosso amor, da nossa escuta, do nosso tempo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.